Salve, salve nação rubro-negra! 11 de julho está no ar a primeira edição do programa do Mister Mengão, o seu telejornal com as notícias do Flamengo. Hoje tem Flamengo e Fortaleza e Tite surpreende com o substituto de Bruno Henrique. Flamengo aceita negócio com Pix de 87 milhões de reais e mais 4 anos. Torcida do Flamengo faz campanha para atacante continuar no clube. Flamengo tem reforço inesperado para o jogo dessa noite. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo para você. Olá você, muito bom dia. Hoje tem festa, hoje tem Flamengo em campo para encarar o Fortaleza às 20 horas, horário de Brasília, aqui no Maracanã pela 16ª rodada do Brasileiro, e a grande surpresa está na escalação de quem vai entrar no lugar do Bruno Henrique, que está fora da partida com uma lesão no tornozelo. Para alegria geral de muitos torcedores do Flamengo, o técnico Tite, afinal, deve dar a primeira oportunidade para o Matheus Gonçalves iniciar como titular. O lado esquerdo do ataque tem gerado um desafio para o Tite definir a sua escalação nas últimas partidas. O Everton Cebolinha vinha sendo o titular da posição até se lesionar. O Bruno Henrique assumiu o papel, porém também desfalcou o time em algumas partidas por questões aí de lesões. O Tite já testou o Gerson na posição, o Vitor Hugo, o Verton, que inclusive deve estar saindo hoje do clube, o último jogo dele, e o próprio Matheus Gonçalves. Na última partida contra o Cuiabá, o Matheus Gonçalves entrou muito bem, substituindo o Verton nos minutos finais da partida. O Tite colocou o garoto pelo lado esquerdo e explicou o motivo da escolha. O Matheus Gonçalves é um ótimo jogador e não atuava pelo time profissional desde o início de maio, quando jogou somente 11 minutos contra o Amazonas, pela Copa do Brasil. O jovem de 18 anos é tratado como uma grande promessa da base do Flamengo e o seu contrato com o clube tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, 587 milhões de reais na cotação atual, com duração até dezembro de 2027. Recentemente, o Red Bull Bragantino ofereceu 30 milhões de reais por 50% dos direitos do jogador, porém a proposta foi recusada pelo Flamengo. O jogador atuou pelo Massa Bruta em 2023 por empréstimo e o Santos também demonstrou interesse em contar com ele, mas por empréstimo. A provável escalação do Flamengo para hoje pode ser Rossi, Wesley, Fabrício, Bruno, Davi Luiz, Ayrton Lucas, Pulgar, Alan, Gerson, Matheus Gonçalves, Luiz Araújo e Pedro. Lembrando que Alan, Bruno, Henrique, Pedro e Léo Ortiz estão pendurados com cartões amarelos. E a boa notícia do dia é que o volante Igor Jesus foi relacionado para esse jogo. Vale lembrar que o Flamengo defende a sua liderança isolada com 31 pontos no Maracanã, onde tem um aproveitamento de 86,9% na temporada, com 19 vitórias, 3 empates e apenas uma derrota. Já o Fortaleza vem numa campanha bastante irregular, com 23 pontos em 8º lugar na tabela, e como visitante tem um aproveitamento muito ruim, 27,7. Disputou 6 jogos como visitante, venceu 1, empatou 2 e perdeu 3. A provável escalação do Fortaleza vai ser João Ricardo, Tinga, Brits, Tite, Bruno Pacheco, Hércules, Pedro Augusto, Pochettino, Pikachu, Lotero e Breno Lopes. Apita o jogo a paulista Edna Alves Batista, FIFA São Paulo, assistida por Alex Ang Ribeiro, FIFA São Paulo, e Maíra Mastella Moreira, FIFA Rio Grande do Sul, e no VAR Caio Max Augusto Vieira, do Rio Grande do Norte. A expectativa é que tenhamos casa cheia de novo, com 55 mil torcedores, porque até ontem a torcida do Flamengo já havia comprado mais de 46 mil ingressos. Meus amigos e minhas amigas, esse jogo aí parece fácil, mas não vai ser não, porque o Fortaleza é um bom time, bem treinado pelo Vojvoda e com certeza vem fechadinho explorando os contra-ataques. E nós sabemos muito bem
que o Flamengo tem uma enorme dificuldade de furar retrancas, por não ter aí um jogador que vai para cima, que quebra as linhas, e com isso fica naquele negocinho de passinho curto para lá, passinho para cá, e dá um bicão goleiro, enfim, um negócio fica ruim até achar uma brecha para penetrar, né? O tempo vai passando, a torcida começa a cobrar, o jogador fica nervoso e o jogo se decide aí num detalhezinho, e o placar magro. A gente já viu esse filme no jogo passado aí contra o Juventude, né? Naquele 1-1 apertado, né? Mas hoje, com certeza, as coisas vão ser diferentes, porque o Flamengo vai entrar com aquela marcação alta sob pressão, arriscar chute de fora da área, e eu tenho certeza que a gente vai conquistar os 3 pontos e prosseguir aí na liderança. E para você, qual vai ser o placar desse jogo? Vamos brincar, coloca aí. O meu eu vou dar no final do programa, fica comigo até lá para saber. Produção, coloca aí os resultados dos jogos de ontem. Pela Copa América, o Uruguai foi surpreendido pelo excelente time da Colômbia e foi eliminado da Copa América por 1-0, mesmo jogando com um jogador a mais, um tempo muito bom, hein? Pelo brasileiro, 2-0 Vasco, né, em cima do Corinthians. E Atlético Paranaense 1, Bahia 3, Grêmio 0, Cruzeiro 2. Tá mal, hein, Renato? Vai cair, cara. E pela Copa do Brasil, o Inter perdeu em casa para o Juventude por 2-1 e se complicou. O Flamengo foi derrotado pelo Atlético Paranaense por 2-0 nessa quarta-feira na Gávea, em jogo válido pela 13ª rodada do Brasileirão Sub-20. O Flamengo criou chances ao longo de todo o jogo, mas não teve eficiência e sofreu o revés para o time paranaense com gols de Sorriso e Luca. O resultado não tira o Flamengo da zona de classificação para a próxima fase do Brasileirão Sub-20, mas permite que adversários diretos se aproximem bastante. O time segue com 19 pontos e, a princípio, perde a posição apenas para o Ceará na função aí dos resultados da rodada, né? E vai para a 8ª colocação. Está ali no limite. Entretanto, precisa torcer para a vitória do Corinthians hoje sobre o Bahia. O próximo jogo do Flamengo no Campeonato Brasileiro da categoria vai ser contra o Corinthians, no Parque São Jorge, na próxima quarta-feira, dia 17. Após a derrota em casa, o Mengão visita o 16º colocado para voltar a vencer e seguir junto aos 8 primeiros que avançam para o mata-mata. A partida vai acontecer a partir das 15h30 e vai ter a transmissão exclusiva do Sport TV. Vale destacar, né, pessoal, que o Brasileirão Sub-20 é jogado em turno único e apenas 8 times dos 20 que competem seguem na competição ao término da primeira fase. Ou seja, cada equipe vai ter 19 partidas para conquistar a sua vaga. Enquanto isso, o time B do Flamengo vai jogar contra o Botafogo na Gávea nesse sábado às 10 horas, horário de Brasília, pela 6ª rodada do Campeonato Carioca Sub-20. Agora eu tenho um pedido para te fazer. Se você está curtindo o nosso programa, então não esquece, me ajuda aí. Manda brasa agora no like para fortalecer o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, bora lá, me dá esse prazer. Aperta o botão inscrever-se, aperta o sininho ali e pronto, simples assim, você me ajudou demais. E se você quiser me ajudar mais um pouquinho só, então compartilhe esse programa com amigos e parentes flamenguistas para a gente crescer ainda mais o nosso canal. Eu conto muito com você. Muito obrigado. Sob os olhares dos torcedores do Flamengo, o Uruguai entrou em campo nessa quarta-feira e foi derrotado pela Colômbia por 1-0, num jogo válido pela semifinal da Copa América. Apesar do resultado, a seleção uruguaia ainda vai jogar mais uma vez no torneio, já que vai disputar o 3º lugar contra o Canadá. O De La Cruz começou entre os titulares, né, enquanto Varela e Arrascaeta entraram no decorrer da partida. O Matias Vinha não jogou por precaução. Enquanto os dirigentes do Flamengo concentram suas atenções no mercado da bola, visando encontrar novos jogadores para reforçarem um elenco profissional, a torcida do Mengão se movimenta nas redes sociais pedindo que o clube compre um jogador emprestado às categorias de base. O Flamengo não definiu se vai efetuar a compra ou não do nigeriano Ogunda Shola.
Atualmente no elenco sub-20, o atacante encanta os torcedores, exibindo muita técnica, talento e muita correria. A indefinição da situação do jogador emprestado pelo Remo Stars da Nigéria incomoda muito a torcida rubro-negra, que deseja manter o jovem de 19 anos no Flamengo. Diversos internautas se manifestaram nas redes sociais na manhã dessa quarta-feira para pedir a compra em definitivo do jogador. Aí eu te pergunto, você é a favor de comprar o Chola? Coloca aí! Nessa última terça-feira, uma alfinetada no nosso projeto de construção do estádio, dada por quem está totalmente alheio ao cotidiano de trabalho do clube, irritou demais os bastidores rubro-negros. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, o Mosca, resolveu utilizar as suas redes sociais para alfinetar. Aspas, o funcionário do Flamengo na imprensa não comenta nada do terreno que valeria 380 milhões de reais, mas que foi desapropriado pela Prefeitura do Rio por 135 milhões de reais. A Arena do Flamengo, kkkk, ninguém do poder público iria ajudar, né? Kkkk. Mas essa intromissão aí do Cartola não ficou barata, porque o diretor de Relações Externas do Flamengo, o Cacau Cota, rebateu a ironia à altura. Aspas, vai cuidar do teu clube, cara, que tá precisando. Virou corretor de imóveis agora? Escreveu na postagem feita pelo Sanches. A nação também teve representantes que colocaram André Sanches em seu devido lugar. Um torcedor não se intimidou e ainda relembrou a polêmica construção da Neoquímica Arena, que rendeu forte dívida ao Corinthians e ainda foi levantada em um terreno cedido pela Prefeitura. Aí o internauta escreveu, pelo menos o Flamengo vai pagar pelo seu terreno. Ô homem mosca, ele não parece aquele personagem num filme de terror que a gente está acostumado a ver aí, aquele homem mosca, que o cara vai se transformando? Fala sério, cara. Vai cuidar da tua vida, malandro. O teu time ontem perdeu mais uma, agora foi pro Vasco e está na zona de rebaixamento. Grande chance de voltar para a Série B, onde vocês conhecem tão bem. Já dizia meu falecido pai, a inveja é uma... Entendeu, meu filho? Vai te catar, seu otário, não enche o meu saco, sem noção. Em alta devido à convocação do Varela para a Copa América, o lateral direito Wesley teve oferta recentemente recusada pelo Flamengo para deixar o clube e jogar na Premier League. O Flamengo define que o lateral direito sai imediatamente se o interessado pagar cerca de 15 milhões de euros, 87 milhões de reais na cotação atual, pelo jogador de apenas 20 anos. A informação foi dada pelo jornalista Diogo Dantas, do jornal O Globo. O planejamento é aumentar em pelo menos 4 anos o vínculo atual do jogador com o Flamengo. O contrato dele vai até o final de 2025 e, nesse sentido, o Flamengo entende que precisa se proteger para não perder o jogador por um valor menor posteriormente. O Wesley está com prestígio entre clubes do futebol europeu, especialmente lá da Inglaterra, e mostra ter capacidade de voar sem um manto sagrado. A saída dele pode ajudar o fluxo de caixa do Flamengo, que pretende fazer altos investimentos. O Flamengo está no mercado da bola nos últimos dias e os nomes de Paquetá e Claudinho ganharam noticiários rubro-negros empolgando a nação. O Paquetá é mais difícil, no entanto, o camisa 10 do Zenit, que já admitiu o desejo de defender o Flamengo, é o mais provável a ser contratado nessa janela de transferências. O meio de campo está longe de ser o único foco da comissão técnica. A ideia é conseguir alguém para repor uma possível saída do Wesley. Aí eu te pergunto, você concorda que o Flamengo venda o Wesley agora? Coloca aí. Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. Muito obrigado por você ter ficado comigo até aqui. Um forte abraço. Não esquece de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas esse programa para a gente crescer ainda mais no nosso canal. Eu conto muito com você. Bora ser feliz. Pra cima deles hoje, Mengão 2-0, tá bom.